Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando hoje, né, Continuando não, né? Iniciando hoje a leitura do livro Uma Variedade de Reuniões. Vamos lá. Uma variedade de reuniões. Uma assembleia baseada nas escrituras terá uma variedade de reuniões, como na igreja primitiva. A exortação nas Escrituras é de não abandonarmos nossa congregação. Hebreus 10, 25. Procurando, procurando no livro de Atos e nas epístolas, vemos a igreja primitiva perseverava numa variedade de reuniões. Vemos em Atos 2, 42. Uma assembleia baseada nas Escrituras sobre condições normais terá um menu repleto de reuniões também. Essas reuniões se enquadram em duas categorias: reuniões de assembleia e reuniões da assembleia. Reuniões de assembleia são reuniões onde o Senhor está no centro, no sentido coletivo. Mateus 18, 20. Conduzindo e guiado os procedimentos pelo Espírito Santo, podendo ser em adoração, orações, mistério ou para as decisões administrativas necessárias. Nessas reuniões, nada é pré-arranjado, como quem vai fazer o quê. Tudo é deixado ao Senhor para dirigir em espírito de santa espontaneidade. Dá um tempo aqui. Nessas primeiras palavras, né, do irmão, a gente já consegue perceber a diferença de reuniões de assembleia, né, que equivale ao que a gente chama de reunião formal, e como o texto está bem claro dizendo aí, não tem delegações, né, nessas reuniões. Infelizmente, né, para dar um exemplo, no sistema a gente vê que as pessoas são delegadas, tem dirigente de culto, tem quem vai pregar, já tudo pré-definido. Numa reunião de assembleia, onde o Espírito Santo é quem dirige, não temos, né, essas designações das pessoas. É o Espírito Santo que usa quem ele quer na hora que ele quer. Então, é importante, né, a gente já ter em mente isso, que na reunião de assembleia fica todo mundo ali à espera da ação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai mover os irmãos que estão ali segundo os dons para estar, né, trazendo aquilo que a assembleia necessita. Só para dar uma introdução. Ouvindo a fala aí do irmão, né, eu pensei aqui nessa passagem aqui, ó. Está em 2 Coríntios, vou colocar aqui para os irmãos.
2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Trazendo aqui o que o autor está trazendo com aqui o pensamento do irmão Alexandre. Diferente, né, daqui, desse momento que nós estamos aqui juntos. Estamos em comunhão, sim, mas não no caráter de uma reunião de assembleia. Tanto que nós terminamos, né, a leitura de um livro na terça-feira e foi perguntado, né, aos irmãos e irmãs sobre alguma sugestão para nós estarmos aqui nos edificando, né? Então, o, o, o irmão que escreveu esse livro, ele traz essa distinção. Voltando aqui para o livro. Reuniões da Assembleia. Por por outro lado, são ocasiões onde os santos se reúnem para ministério, para comunhão e encorajamento, onde a responsabilidade é dada ao irmão que tenha algum dom para pregar ou ministrar a palavra para conduzir a reunião. Ele é responsável para com o Senhor e a Assembleia para pregar e ensinar de acordo com as Escrituras e usar o tempo para proveito espiritual e encorajamento dos santos então reunidos. Não é que essas questões sejam menos importantes, mas o caráter delas é diferente. Reuniões de assembleia. Partimento do pão. Esta reunião é referida como sendo a principal reunião de assembleia. Também é chamada de a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Nos evangelhos, a ceia foi instituída. Lucas 22, 19 ao 20. É bom a gente sempre na palavra, né, irmãos? O que é que os irmãos acham? Irmãos? Ok, Jefferson, todo mundo deu legal. É que na tela do livro eu. Vamos ver então Lucas 22, 19 ao 20. Lucas 22, 19 ao 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
Aí ele também traz essa referência em Atos, foi celebrada, Atos 2, 42, 20, do 6 ao 7. Nas epístolas aos Coríntios, foi expostas 1 Coríntios 10, 16 ao 17. Vamos lá, então, irmão, com essa referência. 1 Coríntios 10, do 16 ao 17. Acho que eu errei. É, 1 Coríntios 10, 16 e 17. então, tô certo. Não é isso? Isso. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O propósito da ceia do Senhor é simplesmente relembrar a sua morte como ele pediu. Abre aspas. Fazer isso em memória de mim. Fecha aspas. Lucas 22, 19. Nós não vamos à ceia do Senhor para relembrarmos nossos pecados. Nós vamos para nos lembrarmos dele. Isto não é um mandamento, mas adquire a força de um mandamento num coração que o ama. A afeição por Cristo fará com que o crente responda a esse pedido. O partimento do pão não é chamado de reunião de adoração, mas a recordação do sofrimento do Senhor na sua morte não pode, senão, invocar a adoração dos corações dos santos reunidos para participar dela, da ceia. Quando o Senhor a instituiu, eles fizeram três coisas. Eles agradeceram, Mateus 26, do 26 ao 27. Eles fizeram referência às Escrituras, Salmo 113, 118, Mateus 29, 26, capítulo 26, versículo 29, final. Eles cantaram um hino, 26, capítulo 26, versículo 30. O irmão, ele traz aqui essas três referências, porque nós estamos aqui, irmãos, para aprender, não só na Assembleia em Salvador, mas até em outras assembleias, era só praticado isso aqui, ó. Só hino. Não é então, os irmãos mais experimentados na fé, né? Eles trouxeram em amor, essa correção, né? Que não é uma reunião de hino, mas sim de lembrar, né? O sofrimento do Senhor na cruz, né? E por essa obra bendita. Então, estou trazendo aqui, mas porque é, é algo que foi recente, isso aqui, ó. Esse último aqui. Então,
tem que ter esses 3 pontos, né? E como os irmãos falam, né? É o momento em que o Senhor nos tem dado essa honra. Isso já após o Pai, né, ter levado o Senhor, né? E hoje o Senhor está à destra do Pai. Disto, aprendemos que ler passagens pertinentes nas Escrituras, cantar hinos e dar graças tem seu lugar no partimento do pão. Aprendemos de Atos, capítulo 20, do 6 ao 7, e Coríntios 16, 2, que era hábito dos discípulos na igreja primitiva se reunirem no primeiro dia da semana para partir o pão e fazer a coleta. Hebreus 13, 15 ao 16, liga o sacrifício de louvor com sacrifício material, e assim sugere a mente espiritual que eles devem ser feitos juntos na ceia como parte da adoração. Cristãos se reunindo no, abre aspas, primeiro dia da semana, fecha aspas, não era algo feito apenas em Corinto e Troade. Era o que os discípulos do Senhor faziam universalmente. Isso indica o tempo específico quando a igreja deveria partir o pão. Nota, isso não era feito no primeiro dia do Senhor de todo mês, ou a cada quarto de ano, como é a prática em muitos círculos cristãos hoje em dia. Mas era um costume semanal no dia da ressurreição. Eles não se reuniam para se encontrarem com o apóstolo Paulo ou para ouvir um sermão, mas para partirem o pão. A maneira como a ceia deve ser comida é um estado de julgamento próprio. O apóstolo Paulo disse: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. Dá um tempinho aqui. Então, a ceia é para ser consumida de uma maneira santa e reverente. Ele avisa que se nós comermos sem julgarmos a nós mesmos, podemos incorrer no julgamento do Senhor em nossas vidas, citando exemplos como enfermidades e até morte. 1 Coríntios 11, 27 ao 34. Se participar da ceia do Senhor dependesse do nosso merecimento pessoal, ninguém na terra participaria desse emblema, porque ninguém merece por si mesmo. Só somos merecedores por causa do que Cristo fez na sua obra completa na cruz. Ele nos colocou na presença de Deus pelo que ele realizou na redenção. Como em toda reunião de assembleia, o Senhor está no meio para guiar os procedimentos pelo Espírito.
Uma assembleia reunida conforme as Escrituras não terá um ancião ou homem designado para conduzir o serviço, reunindo-se e esperando pelo Senhor. Ele guiará um irmão aqui e outro irmão ali para oferecer gratidão e louvor como porta-voz da Assembleia. Tudo será conduzido espontaneamente conforme o Espírito dirige. Outro aspecto da verdade, subsidiariamente, a característica central da recordação estabelecida na ceia do Senhor é que, abre aspas, o pão que partimos, fecha aspas, representa o corpo místico de Cristo. Referências em Romanos 12, do 4 ao 5, 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, Efésios 1, do 22 ao 23 e Colossenses 1, 18. Vamos ver uma dessas sugestões, irmãos. Dessas orientações, né? Vamos em Romanos, né? Romanos 12, 4 ao 5. Romanos 12. Quatro ao 5. Porque, assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Primeiro Coríntios 11, 23 ao 26, se refere-se ao corpo pessoal do Senhor, no qual ele realizou a redenção na cruz. Ao comermos o pão na ceia, neste aspecto, temos comunhão com ele naquilo que realizou em seu corpo para a glória de Deus. Mas 1 Coríntios 10, 15 ao 17, se refere ao seu corpo místico, composto por muitos membros. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Participando do pão, neste aspecto, expressamos comunhão uns com os outros como membros daquele, um corpo. Já que o ato de partir o pão expressa que somos, abre aspas, membros uns dos outros, fecha aspas, Efésios 4, 25. Em o corpo, somente aqueles que são comprovadamente membros do corpo de Cristo deveriam participar do pão. Portanto, a reunião para o partimento do pão numa assembleia baseada nas Escrituras não terá uma comunhão aberta, nem terá uma fechada, mas, em vez disso, uma comunhão guardada no que se refere a quem pode participar, como mencionado anteriormente. Uma assembleia baseada nas Escrituras vai receber a mesa do Senhor somente aqueles que são sólidos na doutrina e no caminhar piedoso. Dá um tempo aqui, irmãos.
Irmãos, é interessante a gente aprender, né, essas coisas. E o irmão Bruce, ele está trazendo, é, o funcionamento, biblicamente falando, de uma reunião de partimento do pão, de ceia do Senhor. E como ela funciona, como o Senhor quer que nós deixemos, né, que o Espírito Santo a guie. E dentro, eu queria trazer uma questão, né, que foi tratada também pelos irmãos. O irmão Jefferson trouxe, né, a questão da reunião da ceia, fica muito focada em hinos, e ela não é uma reunião de hinos, e os irmãos percebendo, né, os irmãos que viajam muito, visitam assembleias e participam de conferências, eles perceberam, né, que estava ocorrendo muito isso, né, na reunião da ceia do Senhor, os irmãos dando hino, um hino após outro, um hino após outro, não deixando tempo para que o verdadeiro objetivo da reunião acontecesse, que é a lembrança do nosso Senhor. Eu ouvi um irmão falar uma vez, né, acho que foi o irmão Amalfi, que se nós nos reunirmos para partir o pão e ninguém falar nada, e na hora que foi determinada pela Assembleia, dentro da ordem de decência, levantar o irmão, partir o pão e dar graças pelo pão e pelo vinho, a reunião aconteceu, porque o principal objetivo da reunião é a lembrança do nosso Senhor, da pessoa do nosso Senhor, daquilo que o nosso Senhor fez na cruz do Calvário por nós, é nós lembrarmos disso, lembrarmos do Senhor e lembrarmos o que ele fez por nós. E isso naturalmente gera adoração no nosso coração. E nós lembramos do sofrimento dele, lembramos do sofrimento dele. O Espírito Santo, quando nós deixamos ele nos guiar, ele vai nos guiar uma escritura que vai lembrar o sacrifício do Senhor Jesus, há um hino que vai lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus, vai nos guiar, dar graças pelo que o Senhor Jesus é e fez por nós. Isso é adoração, né? É bom e importante também se alientar de que uma reunião de ceia não é a reunião onde os dons estão sendo exercitados, né? Ali está sendo exercitado a nossa, o nosso sacerdócio, né? Nosso sacerdócio. Então, ali está todo mundo indo de forma como sacerdote até o Senhor para prestar louvores e adoração pelo que ele é e pelo que ele fez. Né? Todos, a Assembleia total. E essa adoração nos impulsiona a estar lendo a Escritura, a estar cantando o hino, a estar dando graças, né, por aquilo que ele fez. Então é muito importante isso, a gente aprender, né, isso, para ter irmãos aqui que nunca tiveram a oportunidade de estar reunidos na prática, né, como numa reunião de assembleia que só acontece presencial. É importante a gente lembrar isso. Reunião de assembleia também, irmão, só acontece presencial. Não existe reunião de assembleia de modo virtual como a gente está aqui. Né? Isso também foi algo levantado pelos irmãos e explicado porque tinha irmãos
que estava só participando de reuniões, digamos assim, da Assembleia, como o livro está trazendo, que é como a gente chama de reunião informal, e achando que não precisaria estar reunido de forma presencial. E essa reunião de partimento de pão, que a gente acabou de ler aqui, do irmão Bruce, e trazendo as diretrizes de como funciona, com base nas escrituras, é bom a gente se alientar e ter em mente que uma reunião informal, né, ela pode acontecer tanto presencialmente como a gente está fazendo agora por meio dessa tecnologia. E aí a gente vai ter oração, né? A gente ora, a gente vai ter ministração da palavra, a gente ministra, a gente discorre sobre a palavra, mas uma reunião informal, ela nunca vai poder ter o partimento do pão, isso é impossível, né? Isso só pode acontecer de forma presencial em uma reunião de assembleia formal. Então, é bom que os irmãos que estão chegando, né, que estão conhecendo essa verdade, saber as distinções, né, das reuniões. Existe a reunião de assembleia, que só acontece presencialmente, e existem as reuniões informais, que pode ser presencial, pode ser assim, como a gente está fazendo por meio da tecnologia. Mas é importantíssimo para o Senhor, é um pedido do Senhor que nós nos reuníssemos, né, principalmente para lembrar dele, né, que é a reunião da ceia. E isso só pode acontecer presencialmente. Sei que tem irmãos que moram, né, em locais que não tem uma assembleia, ou não tem dois ou três irmãos, mesmo que ainda não esteja constituída a assembleia, que possa estar partindo o pão, mas se tem a possibilidade, irmãos, de estar, né, numa reunião de assembleia, não deixe de ir a uma reunião de assembleia formal e não deixe, né, por assim dizer, de atender esse pedido do Senhor, que é no primeiro dia da semana, como o irmão trouxe aí, tá se reunindo para lembrar do Senhor, para lembrar do que ele fez. E mais uma vez falando, isso só acontece de forma presencial, presencial. Porque tinha irmãos que estavam só participando de lives, achando que já era suficiente, né? Não, o Senhor quer reunirmos, né, ao nome dele, e quer que nós estejamos ali lembrando dele, partindo o pão de forma presencial. Até aí. Reunião de oração. Irmão, Oi, só uma sugestão, porque eu olhei o horário aqui, já era 9h02, a gente poderia deixar esse tema, entrar nesse tema, né, na obrigado, Alexandre. Bem lembrado. Pronto, irmãos, chegamos aqui então no horário. Irmãos, é que eu estou na página do livro, né? Aí eu ficaria aqui ouvindo o irmão e também eu posso me passar. Os irmãos podem estar também falando aí para a gente seguir com a questão da hora. Vou aqui estar tirando a gravação. Então, irmãos, ficamos com o estudo aqui do livro, né? Uma variedade de reuniões do irmão Bruce Einstein. Deixa eu alguma coisa aqui. O irmão Tiago colocou aqui. Aí ele colocou uma passagem aqui do Salmo 133, do 1 ao 3. Salmo 133. Está aí no, no chat. Tira a gravação.